Fala aí, vestibulandos, tudo certo com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a resolução da Unicamp de 2020. Como vocês sabem, pessoal, a Unicamp ela é a prova que mais se assemelha em matemática com a FUVEST. Então, estudando para a Unicamp, você também está estudando para a FUVEST. É por isso que eu resolvi trazer essa resolução para vocês, beleza? Então, se você gosta aí das resoluções do canal, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Vai ajudar bastante a gente, beleza? E mais uma coisa que eu tinha para falar para vocês, pessoal, é que lá no meu Instagram eu estou postando vários mapas mentais muito legais que pode te ajudar a memorizar as coisas. Então eu vou mostrar alguns desses mapas mentais aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, é nesse estilo aqui que eu estou postando lá. Então se vocês gostam, se isso pode ajudar vocês, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Ó, tem vários temas lá para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar aqui, então, da Unicamp. Vamos lá. Vamos começar aqui com a questão 32. Ele fala o seguinte: em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Então essa questão aí é bem clássica nos vestibulares, tá, pessoal? Eu já vi ela aparecer diversas vezes e repetida. Às vezes aparece a mesma questão em questão de 1 ou 2 anos de diferença aí. Então, ó, eu vou falar aqui as filhas. Eu vou chamar de M, então filha 1, filha 2 e etc. E os filhos homens eu vou chamar de H1, H2 e etc. Então, eu vou pegar aqui uma das mulheres, por exemplo, a mulher 1, para me servir de exemplo. Então, o que ele fala sobre as mulheres? Ele fala que cada filha tem o mesmo número de irmãos e de irmãs. Então, eu vou falar que esse número é x. Então, ela vai ter x irmãs e x irmãos, porque os números são iguais, certo? Então, ó, qual conclusão que eu tiro aqui a respeito do total de pessoas da família? Eu sei que vão ter x homens, porque ela tem x irmãos, e vão ter x mais um mulheres na família, porque ela tem x irmãs e eu tenho que contar ela também, beleza? E agora eu vou fazer a mesma análise se eu pegar um homem. Então, por exemplo, se eu pegar o homem 1 aqui, ele vai ter quantos irmãos? Irmãos homens. Ele vai ter x menos 1, porque tem x homens na família. Tirando ele, x menos 1 irmãos. Certo? E irmãs? Irmãs ele vai ter x mais 1, porque tem x mais 1 mulheres na família. Beleza? Eu vou repetir aqui o raciocínio para ver se vocês entenderam mesmo. Ó. Eu tenho que as mulheres elas têm o mesmo número de irmãs e de irmãos, então eu chamei de x e x, e eu posso tirar essa conclusão a respeito da família toda. Então, se uma mulher da família tem x irmãos, é porque tem x homens nessa família. E se ela tem x irmãs, é porque tem x mais 1 mulheres na família. Por quê? Porque ela é uma mulher, eu tenho que contar ela e as irmãs dela. E aí agora eu posso usar a segunda informação do enunciado. Ele fala que cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Vai ficar o seguinte, né? Se eu usar esse cara aqui como exemplo, vai ficar que ele tem o número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. E aí é só eu resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Então vai ficar x mais 1 é igual a 2x menos 2. Eu vou passar esse x para cá, vai ficar 2x menos x é igual a 1 mais 2, passo 2 para lá. Aí vai ficar que o meu x é igual a 3, beleza? Então, quando eu pegar aqui para substituir, a família vai ter x homens, 3 homens, e x mais 1 mulheres, portanto 4 mulheres. No total aqui, quando eu somar, vão ter 7 pessoas na família, contando os homens e as mulheres. A gente chega na alternativa C, beleza? Toma cuidado aí com esse tipo de questão, é bem recorrente. Pessoal, então próxima questão aqui, ele fala o seguinte: 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Então, como que eu faço para resolver essa questão? Eu vou colocar aqui 5 espacinhos, né? Um para cada pessoa que vai tirar a foto, beleza? E aí eu sei que 2 delas não podem ficar juntas.
Essa restrição que ele colocou pra gente, é difícil da gente executar ela e chegar no número de combinações. Então, eu tenho que usar a estratégia de fazer o total de combinações e tirar o que elas estão juntas. Beleza? Desse jeito, eu descubro o que o exercício quer. E como que eu vou descobrir cada uma delas? Vai ser o seguinte, o total é bem simples, né? Se tem 5 pessoas mudando de lugar aqui, são 5 pessoas permutando, vai ser uma permutação de 5 pessoas, que é 5 fatorial, certo? E agora, para eu tirar quando elas estão juntas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar elas aqui, ó. É como se elas fossem imutáveis, elas não mudam aqui de lugar. Eu vou chamar elas de A e B. Elas estão fixas aqui, né? É como se elas funcionassem como uma única pessoa aqui na foto, né? Eu estou grudando elas, eu estou fazendo elas virarem uma só, beleza? Então, ao invés de perguntar 5 pessoas, como eu fiz essas duas virarem uma única coisa aqui, vai ser uma permutação de 4 coisas, beleza? Então, quando eu for calcular aqui elas juntas, vai ser uma permutação de 4, que é 4 fatorial. Agora, o que eu não posso esquecer é que eu tenho uma outra configuração possível para esse mesmo caso, que seria eu colocar o B antes do A. Então, eu vou ter um único bloco aqui, né? Só que eu posso pôr o B antes do A. Então, esse 4 fatorial aqui, eu vou multiplicar por 2, porque eu posso ter tanto a pessoa A na esquerda, quanto a pessoa A na direita, beleza? E aí, no final, é só eu fazer, então, o total, que é 5 fatorial, menos, quando elas estão juntas, que é 4 fatorial, vezes 2. Agora, basta que eu faça a conta, né? Então, 5 fatorial aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 3 é 6. 4 vezes 5 é 20. E 6 vezes 20, 120. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Vai dar 12 vezes 2, 24. E vezes esse 2 aqui, 48. Então, fica 120 menos 48, que vai dar 72. Então, ficou a alternativa A. Vamos para a próxima questão, então. Ele fala o seguinte, ó. Um atleta participa de um torneio composto por 3 provas. Em cada prova, a probabilidade de ele ganhar é 2/3, independente do resultado das outras provas. Para vencer o torneio, é preciso ganhar pelo menos 2 provas. Então, ó, isso aqui é importante, pessoal. Pelo menos 2 provas. A probabilidade de o atleta vencer o torneio é igual a... Então, ele tem que vencer pelo menos 2 provas. Então, quais são as possibilidades? Ou ele vence 2 provas, ou ele vence 3 provas, né? Esse pelo menos 2 quer dizer isso, ou 2 ou mais. E para ele vencer 2 provas, vai ser o seguinte, né? Ele precisa vencer, vencer e perder. Não esquece, ele precisa perder uma para ele vencer 2, certo? Isso aqui pode acontecer em qualquer ordem, tá? Mas a gente já vai lidar com isso. E aqui embaixo, ele precisa vencer as 3 provas. Então, vencer, vencer e vencer. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Qual a probabilidade dele vencer a primeira? É 2/3. Qual a probabilidade dele vencer a segunda? É 2/3 também. E qual a probabilidade dele perder a terceira? Ora, se a probabilidade dele vencer é 2/3, a probabilidade dele perder é 1/3, certo? Porque as duas têm que somar 1, né? A soma das probabilidades é sempre 1, beleza? Aqui seria 1 menos 2/3, que dá 1/3. E então a probabilidade dele perder aqui é 1/3, certo? Então isso aqui vai dar 4 dividido por 27. Só que ele não precisa vencer exatamente a primeira e a segunda. Ele pode vencer a primeira e a última, ou a segunda e a terceira. Então isso aqui pode variar de ordem. O que eu vou fazer aqui, né, é na verdade uma permutação. Então eu vou permutar esses 3 elementos com 2 repetidos. Então vai ser uma permutação de 3 elementos com 2 repetidos. Como que eu faço isso? 3 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? Isso aqui vai dar 3. Então aqui eu tenho ainda que multiplicar por 3 por causa da ordem. Ele não precisa vencer exatamente a primeira e a segunda, né? Poderia ser vencer, perder e vencer. E por fim, perder, vencer e vencer. Certo? Então ficou 12 sobre 27. E a outra possibilidade, essa aqui de baixo, é ele vencer as 3. E qual a probabilidade dele vencer as 3? Tem que vencer a primeira,
tem que vencer a segunda, tem que vencer a terceira. E aqui não tem ordem, né? Ele vai ter que fazer isso aqui as 3 vezes. Então, se eu mudar a ordem aqui, não vai criar novas possibilidades. Então, aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, como ficou o nosso total aqui? O total é o seguinte. A probabilidade dele vencer 2 é 12 sobre 27. E a probabilidade dele vencer as 3 é 8 sobre 27. Então, eu vou somar as duas, porque ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Então, no final, ficou 20 sobre 27. Eu chego na alternativa C. Beleza, pessoal? Então, toma cuidado só com essa variação aqui, né? Ele não precisa necessariamente vencer nessa ordem, ok? Vamos ver a próxima questãozinha aqui. É uma questãozinha aí de função composta. Então, ó, sabendo que A é um número real, considere a função f de x é igual a x mais 2, definida para todo número real x. Se f da f de 1 é igual a 1, então, e aí ele pergunta o valor de A. Olha só, pessoal, eu tenho lá f de x é igual a ax mais 2, e eu tenho que a f da f de 1 é igual a 1. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que ver? Eu tenho que descobrir essa f de 1, né? Porque ele está me pedindo aqui para pôr aqui dentro a f de 1. Então, vamos calcular a f de 1. Então, vai ser a vezes 1 mais 2. Então, a f de 1 é a vezes 1 mais 2, ou seja, a mais 2. Beleza? Então, a f de 1 aqui é a mais 2. Então, ó, ele não quer pôr a f de 1 aqui dentro, então eu vou substituir essa f de 1 pelo que a gente achou, ou seja, a mais 2. Então, vai ficar aqui a f aqui da f de 1, que é a mais 2, é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. E como que eu calculo a f de a mais 2? É só eu substituir lá. No lugar do x, eu coloco a mais 2. Então, vai ficar o seguinte, né? Ó, vai ficar f de a mais 2 é igual a que multiplica a mais 2 mais 2, certo? Ó, o que, que eu fiz aqui? No lugar do x, eu coloquei a mais 2. Ó. Não era f de x é igual a vezes x mais 2? O meu x virou a mais 2. E aí eu sei que isso aqui vai ser igual a 1. E agora basta eu resolver essa equação para eu chegar na resposta. Então, ó, vai ficar, faça distributivo aqui, né? Vai ficar a ao quadrado mais 2a mais 2 é igual a 1. E aí no final vai ficar, né? Ó, vou passar para cá. A ao quadrado mais 2a. Esse 1 eu vou passar para cá, vai ficar mais 1 igual a 0. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? É a mesma coisa que a mais 1 ao quadrado igual a 0. Você pode fazer por Bhaskara também, caso você não perceba isso. E, portanto, o meu a que faz essa equação da 0 é o menos 1, certo? Portanto, alternativa A. Beleza, pessoal? Só tomar cuidado, né? Eu tenho que substituir aqui primeiro o x por 1 para eu descobrir o f de 1. Quando eu descobrir o f de 1, que é a mais 2, eu vou substituir no lugar do x a mais 2. Beleza? Próxima questão aqui é a 36. Ele fala o seguinte, ó. Sabendo que a é um número real, considere a equação quadrática 2x ao quadrado mais ax mais 10 e, se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a... Esse aqui, pessoal, é aquela típica questão em que você tem que realmente pensar, né? Você não tem que resolver nada, é só pensar. E olha só, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b dividido por a. Então, vai ficar menos a, né? O b ali vale a e o a ali vale 2. Então, a soma aqui, ó, a soma é menos a sobre 2. E qual que é o produto das raízes? É o c sobre a. O c aqui nesse caso é 10 e o a é 2. Portanto, o produto das raízes é 5. E aí, pessoal, a gente vai pensar a partir do produto. E por que eu consigo resolver? Porque o 5 ele é um número primo. Então, quais são as opções de produto para 5? Ou é 1 e 5, ou é menos 1 e menos 5. Então, quando eu somar aqui as raízes, ou vai dar 6, ou vai dar menos 6. É alguma dessas possibilidades aqui, certo? E como ele me pergunta o módulo, ou seja, o módulo é 6, né, pessoal?
Se eu tirar o módulo de 6, é 6. E se eu tirar o módulo de menos 6, vai dar 6 também. Por isso a gente vai marcar a alternativa D. Beleza? De novo, o 5 é um número primo. Então, quais são as únicas opções de produtos inteiros? Ó, ele falou que eram números inteiros. Quais são as únicas opções? 1 e 5 e menos 1 e menos 5. Porque menos com menos dá mais. Beleza? Não pode ser 1 e menos 5, porque aí o produto vai dar negativo, né? O produto ali está dando positivo. Vamos agora fazer a questão 37, ó. Considere A, B, 3 e C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma dos seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Aqui, pessoal, eu tenho que lembrar daquela representação de PA de 4 termos. É o seguinte, né? Ó, x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. E aqui a razão da progressão é 2r, certo? Então ele falou que a soma de todo mundo é igual a 8. E é por isso que essa representação é muito boa, porque quando eu somar aqui todo mundo, ó, x menos 3r mais x menos r mais x mais r mais x mais 3r, o que vai acontecer com o r? Ele vai sumir, né? Porque aqui eu tenho menos 3r mais 3r, some. Menos r com mais r, some também. Então, no final ficou x mais x mais x mais x, que é igual a 4x. E ele me falou que a soma é 8. Com isso, eu vou descobrir que o x vale 2, né? Que é 8 dividido por 4. Eu já tenho x. Então, como que vai ficar minha progressão? Vai ficar 2 menos 3r, 2 menos r, 2 mais r e 2 mais 3r. Só que ele me falou que esse termo aqui, ó, é igual a 3. É o terceiro termo. Ó. Então, 2 mais r é igual a 3. Portanto, o meu r vale quanto? 1, né? 3 menos 2. E com o r, eu consigo formar minha progressão. Então, vai ficar 2 menos 3 menos 1. O r vale 1, né? 2 menos 1, 1. 2 mais 1, 3. E 2 mais 3, 5. Certinho? E aí eu consigo marcar o produto, né? Quanto que é menos 1 vezes 1? É menos 1. Menos 1 vezes 3 é menos 3. E menos 3 vezes 5 é menos 15. Ou seja, alternativa C. Beleza? Pessoal, vamos ver a questão 38 da Unicamp agora. Ó. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, com A diferente de B, considere a função f de x é igual a vezes b elevado a x, definida para todo real x. Logo, f de 2 é igual a... Então, ó, vamos direto calcular o que ele quer aqui. Ó, f de 2 vai ser... Eu vou colocar o 2 no lugar do x. Então, vai ficar a vezes b ao quadrado. Então, é isso aqui que eu estou procurando. Ó. E o que eu vou fazer? Vou calcular alguns f's. Aqui nas alternativas está aparecendo o f de 0, o f de 1, o f de 3. Então, é esses caras que eu vou calcular. Ó. O f de 0, eu vou pôr 0 no lugar do x, vai ficar a vezes b elevado a 0. B elevado a 0 é 1, portanto, vai dar a. O f de 1 é eu colocar o 1 no lugar do x, vai ficar a vezes b. O f de 3 é eu colocar 3 no lugar do x, vai ficar a vezes b elevado a 3. Certinho? E agora vamos testar as alternativas que ele passou pra gente. Ó. Essa última aqui é fácil de eu testar, né? F de 0 elevado a 3 é a mesma coisa aqui. Ó, o f de 0 está aqui, ó. A ao cubo. A ao cubo não é igual a a vezes b ao quadrado. Então, essa aqui não é. Vamos para a próxima. F de 1 vezes f de 0. Quanto que é f de 1 vezes f de 0? Vamos ver aqui, ó. O f de 1 é a vezes b. O f de 0 é a. Então, f de 1 vezes f de 0 é a ao quadrado b, certo? A vezes a ao quadrado vezes b. Vamos para o próximo. O próximo ele fala que é o f de 3 dividido pelo f de 0. Vamos fazer isso. O f de 3 aqui é a b ao cubo e o f de 0 é a. Vou dividir por a. Cortando aqui o a com a, vai sobrar b ao cubo, certo? Ele falou que eram números reais positivos, então por isso que eu posso cortar o a com a. O a não é zero. Beleza? E por fim, vamos ver qual é a raiz de f de 1 vezes f de 3. F de 1 é a vezes b
e f de 3 é a vezes b ao cubo. Então, quando eu multiplicar os dois, vai ficar como? A vezes a ao quadrado, e b ao cubo vezes b é b à quarta. Como ele falou de novo que são números reais positivos, eu posso simplesmente tirar a raiz. Raiz de a ao quadrado é a, e raiz de b à quarta é b ao quadrado. Então, essa sim, né, deu exatamente igual ao f de 2. Portanto, alternativa A, beleza? É uma questão aí que, por exemplo, se fosse dissertativo, ficaria meio esquisito, né? Então, a gente realmente tem que aqui olhar para as alternativas para ver o que, que a gente faz, né? Para guiar a gente. E aí eu vejo lá nas alternativas que aparece esses apps e por isso eu calculo eles para chegar na alternativa certa. Beleza? Próxima questãozinha aqui da Unicamp. Sabendo que P é um número real, considere a matriz. Ele dá a matriz aqui para a gente e sua transposta AT. Se A mais AT é singular, ou seja, não invertível, então... E aí ele pergunta o valor de P. Pessoal, então vamos calcular essa matriz que ele está me fazendo pergunta, que é a A mais a A transposta. Como que fica? Ó, a A é P2, 0P. Portanto, quando eu somar com a transposta, é só eu trocar a linha pela coluna. Então vai ficar, se a coluna aqui é P0, ela vai virar a linha P0. Se a coluna aqui é 2P, ela vai virar a linha 2P, certo? E aí é só eu somar elemento por elemento, né? Assim que faz soma de matrizes. P mais P, 2P, 2 mais 0, 2, 0 mais 2, 2, P mais P, 2P. E agora chega um ponto importante, né? Como é que eu sei que a matriz é singular, ou seja, não invertível? É quando o seu determinante, ou seja, o determinante de A mais A transposta, tem que ser zero. Porque quando o determinante é zero, a matriz não é invertível. Então, o que a gente precisa fazer é igualar o determinante dessa matriz aqui a zero. Qual que é o determinante dessa matriz? Ó, eu vou fazer esse produto aqui, 4p ao quadrado, e esse produto aqui, 2 vezes 2, 4, só que eu tenho que trocar o sinal aqui, né? Aqui eu não troco o sinal, aqui eu troco o sinal. Então, o determinante lá é 4p ao quadrado menos 4. E aí eu vou falar que isso é zero. Portanto, resolvendo essa equação, fica que 4p ao quadrado é igual a 4. Eu vou passar o 4 dividindo. Então, p ao quadrado é igual a 1. 4 dividido por 4. E, por fim, o p vai ser mais ou menos 1. E aí a gente analisa as respostas, né? O p é igual a zero? Não. O módulo do p é igual a 1? Sim, né? Se eu tirar o módulo do mais 1, vai dar 1. E se eu tirar o módulo do menos 1, também dá 1. Ou seja, essa aqui está certa. O módulo do p é igual a 2? Também não. O p é igual a 3? Também não. Beleza? Era assim que resolvi, então. Tem que lembrar que o determinante, para ser não invertível, o determinante é zero. Tem que lembrar que a transposta é a troca de linhas por colunas. E para somar matriz, é só eu somar elemento correspondente com elemento correspondente. Beleza, pessoal? Próxima questãozinha aqui da Unicamp é a questão 40. Ele fala o seguinte. A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC, ou seja, um triângulo isósceles, certo? E o segmento AD é uma altura de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a... Pessoal, então como é que eu faço para resolver essa questão, né? Ele me falou que o AD é uma altura, ou seja, aqui tem que ter um ângulo de 90 graus. E com isso eu formo esse triângulo retângulo ABD. Então, o triângulo ABD, ele é retângulo e eu posso aplicar relações trigonométricas. Então, por exemplo, o seno de 30, que é o ângulo B aqui, ó, ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu sei que o seno de 30 é meio, o cateto oposto vale H e a hipotenusa é o meu AB, certo? Com isso eu consigo descobrir aqui, né, multiplicando em cruz, que o meu AB, AB vezes 1, AB, é igual a 2 vezes H, então 2H. Então eu descobri o valor do AB. Então o AB aqui, ó, vale 2H. E o BC? O AB não é igual ao BC? Ele falou lá no enunciado. Então esse carinha todo aqui também é 2H. E aí eu já consigo calcular a área do triângulo, certo? Lembra daquela formulinha lá, meio AB seno?
Então, eu posso calcular a área assim. Então, a área do triângulo eu vou fazer meio vezes A vezes B vezes o seno do ângulo que está entre A e B. Chamar de θ. Então, como que vai ficar aqui no nosso caso? Vai ficar meio, um dos lados é 2h, o outro lado é 2h também, vezes o seno do ângulo. O seno de 30 é meio, beleza? Então, ó, esse 2 simplifica com esse 2, e esse 2 simplifica com esse 2. Vai sobrar h vezes h, e é h ao quadrado. Então, a área do triângulo ABC é h ao quadrado, alternativa A. Pessoal, então, próxima questão da Unicamp aqui é a questão 41. Ó. Ele fala o seguinte: a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a AM, que é igual a MC. Então, a tangente de θ é igual a... Então, ele deu o desenho aqui, né? Tem um triângulo retângulo e o ângulo θ está aqui. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Ó, ele falou que o AB é igual ao AM, que é igual ao MC. Então, vou chamar aqui todo mundo de X. AB, AM e MC. E aí, seguinte, pessoal, se a gente olhar para esse triângulo ABM, ele é um triângulo retângulo isósceles. Então, aqui mede 45 e aqui em cima 45. E agora eu vou olhar para o triângulo grande, então o triângulo ABC. Ó. Eu vou ter aquele ângulo ali de cima é 45 mais θ, concorda? É a soma do 45 do triângulo menor com o θ desse triângulo do lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tangente de 45 mais θ. A tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Quem é o cateto oposto a essa tangente no triângulo ABC? Cateto oposto vai ser x mais x, ou seja, 2x. E o cateto adjacente é o x, ou seja, x aqui. Corto x com x e a tangente de 45 mais θ vale 2. E aí eu vou precisar abrir essa tangente de 45 mais θ. Vocês lembram como faz isso? Ó? Vai ser a tangente de 45 mais θ é a mesma coisa que a tangente de 45 mais a tangente de θ, tudo isso dividido por 1 menos a tangente de 45 vezes a tangente de θ. E tudo isso aqui vai ser igual a 2. Então, como que vai ficar? Ó, a tangente de 45 é 1, então vai ficar 1 mais a tangente de θ em cima e 1 menos a tangente de θ embaixo, e tudo isso é igual a 2, certo? Aqui a tangente de 45 é 1, aqui 1 vezes tangente de θ, tangente de θ. Então, eu vou passar tudo aqui lá para o outro lado, então vai ficar 1 mais tangente de θ. Esse cara eu vou passar multiplicando, então vai ficar 2 menos 2 tangente de θ. Aí eu vou passar a tangente de θ aqui para a esquerda, vai ficar 3 tangente de θ é igual a 1, certo? Ó, tangente de θ mais 2 tangente de θ, 3 tangente de θ. E 2 menos 1, 1. Por fim, a tangente de θ vale, então, 1 sobre 3, beleza? Então, alternativa B. Então, nesse exercício aqui, a gente tinha que lembrar dessa formulinha aqui, ó. Que é, eu acho que uma das que o pessoal menos lembra, né? E também tinha que ter a sacada de fazer a tangente aqui da soma dos ângulos. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Questão 42. Seja a função polinomial do terceiro grau, f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de y igual a f de x no plano cartesiano, em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada, ou seja, valor do y. A distância entre os pontos A e C é igual a... Então, olha só, pessoal, quando eu olho o gráfico que ele me deu, ó, os pontos A, B e C, eles estão alinhados aqui, ó. E o ponto B, eu sei qual é, né? Porque se ele cruza o eixo y, é porque ele é o termo independente. Então, é o 1, certo? Então, o ponto B ali está exatamente no 1. Pessoal, em outras palavras, ele está me perguntando qual é o f de x que dá 1, né? Porque se todos aqui têm a ordenada 1, ou seja, o y igual a 1, ele está me perguntando quando que esse f de x está igual a 1. Então, é só eu substituir no lugar do f de x, eu substituo por 1. Então, vai ficar 1 é igual a x3 menos x2 menos 2x mais 1. O 1 passa para cá, vai sumir com esse 1 aqui, vai ficar x3
menos x ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu vou poder pôr o x aqui em evidência, né? X que multiplica x ao quadrado, né? X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. Menos 2x dividido por x vai dar menos 2. Tudo isso igual a zero. E aí, ó, ou o x é zero, né? Como é que a gente resolve isso aqui? Ou o x é zero, que é esse cara aqui, ou x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Então, a gente fica aqui com essa equaçãozinha do segundo grau para a gente resolver. Ó. Vamos fazer ela aqui. Ó. X ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. E aí, vamos fazer essa equaçãozinha por soma e produto? Muita gente não tem esse hábito e é bem legal, porque poupa a gente bastante tempo, né? Eu tenho que ter uma soma que dá menos b sobre a, ou seja, vai ser 1 sobre 1, que é 1 mesmo, e tenho que dar um produto aqui que dá c sobre a, ou seja, menos 2 sobre 1, menos 2. Então, eu estou procurando dois números que quando eu somo dá 1 e quando eu multiplico dá menos 2. Qual que é a dica que eu dou para soma e produto? Começa pelo negativo, beleza? Então, qual que é o produto que dá 2? O produto que dá 2 é 1 e 2. Só que vai dar negativo, então eu tenho que pôr um sinal de menos aqui. E como que eu ponho o sinal de menos? De forma que quando eu fizer a soma, o resultado dê positivo. Eu tenho que pôr um menos no 1. Então vai ficar menos 1 mais 2 vai dar 1. E menos 1 vezes 2, menos 2. Então quais são as soluções aí da equação? É o zero, né? O que eu achei aqui. É o menos 1 e o 2. Então 0, menos 1 e 2. E aí o que eu sei? O b, ele que leva o x igual a zero. O A, ele vai ser o negativo, portanto, o menos 1. E o C, ele é o positivo, portanto, ele vai ser o mais 2. Então, qual que é a distância do C, que está aqui no 2, para o A, que está lá no menos 1? Ora, do 2 para o 0, a distância é 2. E do 0 para o menos 1, a distância é 1. Então, quando eu somar a distância 2 com distância 1, vai dar a distância 3, alternativa C. Beleza? E vamos aqui para a próxima questão, questão 44. Ele fala o seguinte: se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfícies iguais, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a... Então ele está me pedindo a razão entre as arestas do tetraedro, que eu vou chamar de T, e as arestas do cubo, que eu vou chamar de C, beleza? Então ele me falou que a área das superfícies são iguais. Se você tem dificuldade para planificar, eu coloquei aqui um videozinho para vocês. Então eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, olha só. Então, olha aí como que fica a planificação de um tetraedro, né? Ele tem 4 triângulos equiláteros como faces. Então a planificação dele é 4 triângulos equiláteros. Então quando eu for calcular, né, a área da superfície ali, eu vou fazer a área de 4 triângulos equiláteros, beleza? E o cubo, como é que fica? Eu também coloquei um videozinho aqui do cubo para vocês. Então, olha só. O cubo, ele é formado por faces quadradas. Então, quando a gente planificar o cubo, ele vai ter 6 faces quadradas para a gente calcular a área de superfície, beleza? Então, vou voltar aqui. Então, vamos fazer esse cálculo. Para o tetraedro, como que vai ficar? São 4 triângulos equiláteros. E a área do triângulo equilátero, eu sei que é lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E o cubo, como que vai ficar? São 6 quadrados, então vai ficar 6 vezes o lado do cubo ao quadrado, beleza? Então essas aqui são as áreas. E aí ele fala que esses caras aqui são iguais. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai igualar esses caras. Se eles são iguais, eu posso igualar eles. Então vai ficar que 4t ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 6c ao quadrado. O 4 aqui vai cortar com o 4, vai ficar t ao quadrado raiz de 3 é igual a 6c ao quadrado. Repara na relação que eu preciso de t dividido por c. Então eu vou passar esse c dividindo e esse raiz de 3 dividindo para cá. Então vai ficar t ao quadrado dividido por c ao quadrado é igual a 6 dividido por raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar esse 3 aqui e vai ficar o seguinte: 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3
e vou continuar aqui em cima. Ó. T ao quadrado sobre C ao quadrado vai ser 6 raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Continuando, T ao quadrado sobre C ao quadrado. O 6 eu consigo simplificar com o 3. Vai ficar 2 raiz de 3, certo? E agora, como eu quero T sobre C, basta eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, concorda? Então, T sobre C vai ser a raiz de 2 raiz de 3. Então, o cara que eu estou procurando aqui é a raiz de 2 raiz de 3. Como é que vai ficar isso aí? Eu posso separar, né? Como tem um produto aqui, eu posso separar produto de raízes. Então, isso aí vai ser raiz de 2 vezes a raiz da raiz de 3. E como que eu faço a raiz da raiz de 3? O índice aqui, como não tem, é 2. E, para eu simplificar radicais, eu posso multiplicar os dois índices. Então, raiz de raiz, eu multiplico os índices. Então, vai ficar raiz quarta de 3. 2 vezes 2, 4. Com isso, a gente chega na alternativa C. Beleza, pessoal?